Informações do Cruzeiro nesta sexta-feira. Sexta-feira de Cruzeiro em campo, hein? O time sub-20 buscando vaga na final do Campeonato Brasileiro. A preparação para o duelo diante da equipe do Mirassol, a busca por reforços no mercado. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nesta sexta-feira de Cruzeiro em campo. O Cruzeiro jogando com o Palmeiras, Campeonato Brasileiro Sub-20, é semifinal, hein? E o Cruzeiro reforçado dos jogadores que estiveram na Seleção Brasileira Sub-20 para 2 amistosos diante da equipe do Paraguai. E o Cruzeiro buscando esta vaga na finalíssima, o jogo às 6h30, às 18h30, no Allianz Parque, é jogo único, hein? E o Cruzeiro, então, buscando esta vaga na decisão. Aí sim, passando, 2 jogos na outra semifinal, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Eu falei dos jogadores que vão reforçar o time: goleiro Otávio, zagueiro Bruno Alves, meia Juan Gabriel, volante Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji. Todos esses estarão em ação hoje no time titular do técnico Luciano Dias, e o Cruzeiro então buscando esta vaga. Empate, a decisão vai para os pênaltis, assim como foi a classificação do Cruzeiro diante da equipe do Flamengo, aquele jogo no Rio de Janeiro, o empate por 1-1, e nos pênaltis o Cruzeiro fez 4-3. No profissional, sexta-feira de trabalho na Toca da Raposa 2, e agora com o técnico Leonardo Jardim tendo aí uma situação importante para resolver. Porque o William, ontem o Dr. Sérgio Campolina fez aquele pronunciamento, o William, ele dificilmente terá condição de atuar na segunda-feira diante do Mirassol. Lucas Romero poderia ser uma opção, está suspenso. O Fagner ainda se recuperando da fratura que sofreu. No sub-20, os 2 jogadores da posição estão machucados. O Vitor Jesus fazendo um processo de transição e o Nicolas, que até chegou a ser relacionado pelo técnico Leonardo Jardim, está entregue ao departamento médico. Então, o Leonardo Jardim terá, muito provavelmente, que improvisar no jogo de segunda-feira, às 8h da noite, lá em Mirassol. Vamos aguardar, mas o William tem tudo para ser o 4º desfalque para este compromisso, hein? Os suspensos Kaique, Lucas Romero e Christian já estão fora. No mercado, a diretoria segue trabalhando aí para reforçar o time. Ontem trouxemos a informação que a busca por zagueiro neste momento está paralisada. O Cruzeiro não deve fazer este movimento na janela. O Leonardo Jardim considera que Fabrício Bruno e Vidalba estão muito consolidados. O Jonathan Jesus, quando entrou, foi bem. O João Marcelo deve voltar aos treinamentos agora no início de setembro. E o Bruno Alves, que estará em ação hoje, foi muito bem avaliado nos amistosos da Seleção Brasileira Sub-20. Então, pode ser aí a 5ª opção para a zaga no elenco profissional do Cruzeiro. Por isso, o clube com foco no ataque, onde quer se reforçar com Luiz Sinisterra, negociação muito bem encaminhada, muito próxima de ser concretizada, e o outro nome a diretoria vem avaliando no mercado aí, muito jogador também sendo oferecido, e o Cruzeiro trabalhando dentro de um processo de avaliação por parte do departamento de futebol. Mas é fato que a diretoria vai trazer 2 atacantes, um devendo ser Luiz Sinisterra, o outro ainda vamos aguardar. Alô para você ligado no pacotão de notícias do Cruzeiro, chegando mais uma vez com tudo sobre o cabuloso. Eu, claro, e o Emerson Pansieri de olho no que acontece no dia a dia da Raposa. Para quem tá ligado com a gente no pacotão de notícias, tem muita coisa pra gente falar hoje. Vamos lá. Pois é, porque segue a negociação com o Sinisterra, né, Pansi? Segue a negociação com o jogador do Bournemouth da Inglaterra. Ele, inclusive, saindo, né, de uma lista de jogo
inicial da Premier League contra o Liverpool. Liverpool hoje, 4 da tarde. Então tá fora porque existe uma negociação em andamento. Isso é normal, né? Em qualquer campeonato, em qualquer liga, aqui no Brasil também acontece. Quando tem um atleta que tem uma possibilidade de deixar o clube, às vezes ele é retirado dos jogos, ele pode até treinar, mas ele é retirado dos jogos. Isso aconteceu com o Sinisterra, jogador que tem tudo para chegar ao Cruzeiro. Alguns detalhes importantes, mas uma negociação que o Cruzeiro adota a cautela, não fala nada, fica caladinho, não abre a boca. Ninguém no Cruzeiro confirma nada, mas o que sabemos, né, buscando daqui e dali, é que essa negociação está bem legal mesmo, no sentido para ser jogador do Cruzeiro. E mais, né, há um desejo do atleta também voltar para a América do Sul. Há também esse sentido, porque não adianta, né, Lucas? Às vezes, o jogador ele quer ficar mais tempo na Europa. E no caso do Sinisterra, não. Ele sabe que essa vinda para o Brasil pode ser importante para ele. E ele, por ser um jogador da seleção colombiana, ele tem ao redor dele exemplos de jogadores que mostram que jogar no futebol brasileiro não é ruim. Porque, por exemplo, a seleção colombiana é repleta de jogadores aqui. O Jorge Carrascal, do Flamengo. Teve o Richard Rios, que jogava no Palmeiras e agora está no Benfica. Tem o Johan Carboneiro, do Internacional. Então, uma liga valorizada, valorizadíssima, principalmente aqui pelos países vizinhos. E o Sinisterra dando esse passo de retornar ao futebol sul-americano. E como você disse, ele que está fora do jogo de hoje contra o Liverpool, não joga. Quem disse isso, quem confirmou isso foi o Andoni Iraola, que é o técnico do Bournemouth. Ele, em entrevista coletiva na quinta-feira, na véspera do jogo, disse que, como ele tem uma situação incerta, ou futuro incerto, não viajaria para Liverpool. E hoje, o Bournemouth encaminhou a contratação do Ben Doak, que é um ponta direita, um ponta esquerda, um ponta direita, que joga pelo lado do campo, jogador do Liverpool, 19 anos, custando aí 25 milhões de libras aos cofres do Bournemouth, clube do Sinisterra. Então, um jogador das mesmas posições, das mesmas características do Sinisterra, chegando ao Bournemouth, indicando, mais uma vez, reforçando a possibilidade de saída desse jogador para o Cruzeiro. É importante trazer também que a negociação ela está caminhando para um final feliz. Mas é aquela coisa, né, Luquinhas e quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Até mais. Até. O Cruzeiro se preparando para enfrentar o Mirassol. Compromisso da segunda-feira duro, hein? Mirassol faz um grande campeonato brasileiro. E a pergunta do Mauro Lima Pessoa, aqui no nosso YouTube. Galera em peso, interagindo, participando. Mauro Lima, Emerson Pansieri pergunta: o que faz o Jardim na lateral direita, na volância? Como vai o Cruzeiro para esse duro compromisso no Brasileirão? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Pansieri. Um abraço para você também, Thiago. Boa tarde, seu nome, seu bairro, também pro Arlê, Grande Simões e a nossa audiência ligada aqui no Rádio Esportes. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br e você vai acompanhar o Cruzeirão mais lindo do mundo, de onde você estiver. Tá combinado? Essa é a dica. Então, Thiago, a dúvida do nosso ouvinte, /internauta, é a dúvida de vários torcedores do Cruzeiro. Até porque ontem o trabalho ainda não foi tático, já para espelhar o Mirassol. Hoje já teve um trabalho. A partir de amanhã, né, sábado, e o trabalho de domingo, é um trabalho mais voltado para essa questão realmente do adversário de segunda-feira. Cruzeiro que vai viajar no domingo, vai chegar à noite lá em Mirassol. Olha só, tem até as imagens para a turma que tá no YouTube, das atividades que estão sendo feitas na Toca da Raposa, e o Cruzeiro contando, né, com essa também ideia do Jardim de fazer algumas mexidas por obrigação na equipe do Cruzeiro. Vamos detalhar cada uma delas. Ontem à tarde, o Cruzeiro divulgou a situação relacionada ao William. O William vai parar por um período aí indeterminado, né? Vai precisar fazer um tratamento. O próprio Dr. Sérgio Campolina, nessa publicação feita pelo Cruzeiro, explicou, né, que todos se recordam que ele sofreu um trauma importante contra o Grêmio. Vale até colocar aqui um parêntese, porque no jogo contra o Botafogo, após a partida, eu questionei o William o que estava acontecendo, e ele explicou que realmente foi aquele lance com o Kahneman na partida contra o Grêmio. E aí foi observada uma contusão muscular. Desde então, ele se colocou à disposição do tratamento em 2 períodos. Se dedicou de corpo e alma para poder estar à disposição e assim o fez. Conseguiu participar de todos os últimos jogos no seu limite, um limite de segurança, levando em consideração o fato que ocorreu com o Fagner. Então, o que o Dr. Sérgio explicou? Observando tudo isso, nessa última avaliação e todos os testes que foram colocados para o jogador, havia um risco de contusão. Então, por causa dessa situação, o atleta foi tirado da vida normal, né, de atividade, na academia, fisioterapia, trabalho em campo, trabalho técnico, trabalho tático, para se cuidar. Ou seja, além dos problemas, Thiago, que o Cruzeiro vinha na lateral esquerda sem o Kaique suspenso,
Sem o Lucas Romero, volante, suspenso. Sem o Christian, que é um jogador mais aberto ali pelo lado direito, volta para recompor, chega como elemento surpresa na frente. Também tá suspenso. Agora tem mais um problema, que é o William. Aí você me pergunta, o Cruzeiro vai recorrer à base? Tiago, até o Otávio Gabriel, 16 anos, participou da atividade ontem, participou da atividade hoje também. É tratado como uma promessa no Cruzeiro. Mas, sinceramente, para compor o treino, né, para fazer a atividade com os companheiros, para jogar um duelo de Campeonato Brasileiro, eu não acredito. O que ele poderia fazer? Colocar o Jonathan Jesus na direita, como ele já fez em outras oportunidades? Ah, Pansieri, pode pôr o Romero. Não, para segunda-feira não pode pôr, porque o Romero está suspenso. Ou ele colocaria o Marquinhos, que já fez essa função na equipe do Fluminense. Ou seja, Thiago, é um quebra-cabeça importante que o Jardim tem para resolver pensando na segunda-feira. Ô Alexandre Simões, é um jogo duro, né? O Mirassol faz uma grande campanha na última rodada contra o Flamengo. Deu um trabalho desgramado pro Flamengo lá no Maraca. Tem um elenco cascudo e o Cruzeiro em meio a tantos problemas. Como é que você imagina a montagem do time do Cruzeiro para esse compromisso, Simões? O Thiago é um grande dor de cabeça pro Leonardo Jardim, né? Porque ele já perdeu o Fagner, perdeu o William, e os dois prováveis substitutos pra lateral ali, eu acho que Romero e Christian seriam as duas melhores opções. Eu não gosto do Jonathan Jesus na lateral, e eu acho, inclusive, quando ele foi usado, não se saiu bem. Concordo. Foi uma avenida, e o Cruzeiro vai enfrentar um time que tem... Inseguro, né, Simões? Não é a posição dele, não tem cacoete. E o Cruzeiro vai enfrentar um time que tem um lado esquerdo muito forte. O Reinaldo joga, né? Não tá suspenso, nem machucado. O Mirassol, ele atua muito por aquele lado, então é realmente uma questão que o Cruzeiro vai precisar olhar com cuidado pra poder encarar essa partida de segunda-feira, né? No meio campo, assim, eu acho que o Cauã Prates é um substituto certo. Eu acho que o Matheus Henrique é outro, né? O Matheus Henrique vai jogar. Mas aí na do Romero... Não, acho que o Matheus Henrique talvez na do Christian. A não ser que ele vai colocar o Eduardo também, né? E recuar um pouco mais o Lucas Silva, que não é também a do Lucas Silva, né? Jogar como primeiro volante. Mas a impressão que passa, eu acho que foi até o Ale que destacou isso contra o CRB, né? O Romero, foi lá, não foi o Ale? Que o Romero sentiu um negocinho e ele chamou o Eduardo. Não chamou o Wallace. Aí passa uma imagem de realmente de que ele não confia no Wallace, né? Um jogo de mata-mata. Ainda tava 0x0, né? Não tava? O Cruzeiro já ganhava? Não, tava 0x0. Não, acho que o Cruzeiro já ganhava, acho que foi no segundo tempo. Mas de toda forma, é um jogo de mata-mata, pesado como foi aquele, complicado. Não, do CRB. Seu primeiro volante sente alguma coisa. Você manda o meia aquecer, sendo que você tem outro primeiro volante no banco, você mostra total desconfiança no primeiro volante que você tem. Então, quer dizer, não é uma tarefa tranquila diante de um adversário fortíssimo, tá? O Mirassol tem 3 derrotas no campeonato, que todas fora de casa, né? Pra Cruzeiro, Bragantino e Flamengo. Em casa ele não perdeu, tá? Então é um jogo duríssimo em que o Cruzeiro vai todo remendado, e é remendada a palavra porque ele não tem lateral, o primeiro volante reserva que ele tem, parece que o treinador não confia, um jogador de uma função ali importantíssima que é o Christian. O Cruzeiro não tem um substituto agora. Essas duas alternativas, Jonathan Jesus não me agrada, e o Marquinhos foi uma loucura do Fernando Diniz, né? Botar um ponta canhoto na lateral direita, né? Mais uma, isso aí ultrapassa o limite da invenção. Ô, Ale Oliveira, é um jogo, a gente sabe, né? Como eu disse, o Mirassol, em tese, pra muita caçulinha, jogando pela primeira vez a Série A, faz campanha surpreendente, então é bom, todo respeito e cuidado contra o Mirassol lá no interior de São Paulo, Ale. Ninguém venceu o Mirassol jogando diante da sua torcida, né? O Simões falou, só tem uma derrota nas últimas 10 rodadas, e essa derrota é pro líder do campeonato. Então é realmente uma campanha impressionante, né? E com um investimento que é modesto, né? O investimento é mais na estrutura, e é a estrutura de primeiro mundo que tem o Mirassol. Mas eu vou te falar uma coisa aqui que eu não sei se eu concordo, mas vou falar, né? Eu acho que o elenco embora exista improvisações para essa partida, sem dúvida, né? Mas eu não acho que o elenco do Cruzeiro é tão limitado quanto muitas vezes o Léo Jardim sugere, né? E até as alterações que ele faz na parte final do jogo, tal. Eu acho que tem gente boa, ele vai ter que ser criativo, ele vai ter que ter uma proteção maior, até por jogar como visitante, mas eu acho que ele tem tudo para entrar com um time bem competitivo. E tem uma coisa do Léo Jardim que me agrada muito, tem várias coisas que me agradam muito, né? Que o time tem um padrão de jogo. Então, mesmo que você não tenha A, B ou C, claro que muda a característica, tem jogador que tecnicamente é mais valioso, outros menos e tal, mas você tem um padrão de jogo. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, acho que mesmo com esses problemas, dá pra ter um Cruzeiro bem forte, viu, Thiagão? E a janela segue aberta, Pansieri. O Cruzeiro no mercado. E como fica essa programação até segunda, hein, Pansieri? Ô, Thiago, é legal você falar do mercado do Cruzeiro, porque o Cruzeiro realmente quer jogadores para o setor ofensivo, né? Essa é a ideia do Cruzeiro, atletas para o setor ofensivo. E assim vai fazer, né? Tá tentando aí resolver com o Sinisterra alguns detalhes para contratação desse jogador, né? Alguns detalhes importantes para contratação desse jogador, e mais um jogador que possa atuar ali do lado de campo, fazer também esse lado ofensivo. Você me perguntou da agenda? Então, o trabalho de hoje já finalizado. Amanhã de manhã, no domingo à tarde, seguida da viagem rumo a Mirassol. O Cruzeiro vai ficar hospedado em São José do Rio Preto. Ô, Thiago, uma informação que já passávamos aqui na Itatiaia há mais tempo, que quando você me perguntava sobre zagueiro, e aí zagueiro, Pansi, e aí zagueiro, eu falava, Thiago, João Marcelo, até o Alê também concordava, o João Marcelo tá numa melhora. E aí o Dr. Sérgio Campolina disse que realmente é o atleta que agora tá cuidando da preparação física para ficar à disposição. Boa sorte a ele.
Ô, Thiago, não, só pra dar um toque, pessoal do rádio e do YouTube, tá? Tem uma entrevista muito bacana do Lucas Barbosa, né? O setorista do Cruzeiro no digital da Itatiaia, com o Rafael Guanais, que é o treinador do Mirassol aí, o cara que faz um trabalho maravilhoso, tá nos canais de YouTube da Itatiaia. Quem quiser conhecer um pouco mais aí desse trabalho, desse treinador que vem fazendo um belíssimo trabalho, tá? Tá nos canais do YouTube da Itatiaia, essa entrevista do Lucas Barbosa.